Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos caminhando já para o final dessa temporada incrível, começando o ano, gente, conversando sobre a Palavra de Deus, como aprender a defender a sua fé com educação, com segurança, tendo aí sempre uma palavra para dar para alguém que está perguntando. Aliás, fazer da sua vida mesmo uma pergunta, despertando perguntas para que pessoas conheçam mais e queiram aprender mais de Jesus e da sua palavra, daquilo que você acredita e tem vivido de forma coerente. Eu queria mais uma vez agradecer você que está acompanhando, já iniciando esse trimestre aí. Chegamos no mês de março, gente. Você é louco, é muito rápido, hein? 2026 começou muito bem, tendo uma lição incrível. Estamos aí estudando uma temporada inteira sobre apologética, a verdade em tempos de dúvidas. E eu espero que você continue sendo aí a resposta, a melhor resposta de Deus do Evangelho para alguém que quer conhecer a Jesus nesses dias, tá bom? Eu estou aqui, gente, olha, todas as bancadas foram incríveis até agora. Mas caminhando já para o final da temporada, olha, eu pensei assim, meu Deus, começamos o sarrafo lá em cima, mas no finalzinho aqui não tá diferente não, hein? O negócio tá só aumentando, minha gente. Eu estou com ela, gente, a ruiva da PL. Você é maluco, você é doido. Ela é paulistana, ela nasceu em Suzano, em São Paulo, Suzano, aqui, uma cidade próxima a São Paulo. Ela é líder de jovens, apaixonada pelo Clube de Desbravadores. Ela já foi missionária do projeto Um Ano em Missão em 2023. Está cursando jornalismo. O hobby dela, acreditem se quiser, mas é ler, tá, gente? Ela adora ler e escrever. Ela também faz parte da equipe de comunicação aqui da Paulista Leste. É a nossa social media. Gabizinha Machado, bem-vinda ao podcast no contexto. É um prazer te receber aqui. Obrigada, pastor. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. E eu quero aproveitar também e mandar um abraço para a galera de Suzano. Pra quem? Pra galera de Suzano. Onde é essa igreja aí? É na PV. Mano. A galera costuma falar que eu sou importada da PV. Enfim, mas eu trabalho aqui na Paulista Leste já tem um ano. Mas eu frequento ainda, né? Continuo frequentando a Paulista do Vale. Mas é um prazer estar aqui com vocês pra gente falar um pouquinho sobre essa lição que tá tão rica. Um abraço, Gilson. Só pra... Viu? Gilson Cardoso é o líder de jovens dela, viu, gente? Isso, um abraço pro meu pastor também. Não poderia deixar de mandar um abraço também pro nosso departamental da Paulista do Vale. Gilson. E também pra minha família, né? Pra aproveitar e mandar um abraço pra eles. Mas estamos aqui também com ninguém menos, ninguém mais. Olha aí, quem será? Quem será? A rainha do podcast. Que está também sempre envolvida também nos eventos jovens, né? A Camila Amaral. Camila, ela tem 22 anos, ela é diretora jovem em Itaquera e também distrital. Você é louco. Ela também é protética dentária, solteira, não podemos deixar de falar. O Instagram dela vai aparecer já aqui, viu? E também ela gosta de ler e também gosta muito de arqueologia bíblica. Sério? Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com todos vocês, voltar a esse podcast tão importante e maravilhoso para falar do nosso Deus. E eu também estou aqui com ele, o Lucas Tavares. O Lucas, ele tem 30 anos, ele cursa teologia no NASP. Meu compadre. Primeiro semestre, hein? Primeiro semestre, ó. Meu Deus amigo. abençoe. É solteiro também, gente. A gente tava brincando aqui, que é o podcast dos solteiros, a Gabi. É o podcast só para solteiros. A espera da promessa. O Lucas, ele atua no Desbravadores também e no Ministério Jovem na Igreja de Itaquera, que é a igreja onde eu sou diretora também. Olha. E ele gosta muito de pregar e ler também. Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso podcast. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. Tava bem ansioso de estar aqui depois que recebi o convite, né? Quero também mandar um abraço rapidamente aqui pro pessoal de Itaquera, minha família que vai estar assistindo com toda certeza. O pessoal tá bem empolgado também. E coube a mim apresentar a ilustre presença aqui, né? Louco! O nosso pastor Fabrício, departamental. Falaram que era importante eu ressaltar aqui que é marido da Lili e pai do Fabricinho. Valeu, Lucas! E que graças a Deus tá aí com um contrato renovado pro próximo quadriênio aí, né? Pra esse quadriênio vigente aí. Que Deus continue te usando, te iluminando. Amém. Que você continue guiando aí os jovens da APL rumo a Canaã Celestial. Show! Obrigado, Amém. Lucas, mais uma vez, tá? Deus abençoe você também. Obrigado, Gabizinha. Camilinha, vocês são demais, hein?
Eu queria também desafiar você, tá, a acompanhar esse conteúdo sempre aí disponível no início de cada semana. Você acompanha esse conteúdo aí no nosso canal do YouTube da Paulista Leste. Você procura lá por podcast no contexto, vai ser facinho. Tem a minutagem, os dias da semana, se quer aprofundar algum dia, algum tema. A galera vai sempre em peso no final da semana, né? Mas está sempre disponível no início da semana, tá, gente? E também esse conteúdo está disponível, aliás, você acompanha os bastidores, os cortes da semana, em nosso Instagram, Jovens Adventistas APL. Beleza? Fechou? Compartilhe o conteúdo e eu espero que esse conteúdo continue sendo útil de alguma forma para motivar, te animar, aprofundar a tua caminhada pessoal de comunhão com Deus através da palavra, individualmente e também na sua igreja aí onde você estiver. Beleza? Eu vou pedir agora aqui a Gabi para fazer uma oração, pedindo aqui a bênção de Deus, para a gente vai tocar num assunto bem importante hoje, também muito controverso, muito importante para que você que está em casa acompanhando, assistindo, ouvindo esse podcast, você possa também aí aproveitar os argumentos da lição e fortalecer a sua fé na realidade de um Deus que vai acabar com o sofrimento, com o pecado, com a morte, com tudo que envolve o pecado, tá? Já dei spoiler aqui do tema, né? Gabizinha, faz a oração pra gente. Oremos então. Querido Deus, eterno Pai, queremos agradecer a Ti por mais um dia. Muito obrigada por essa oportunidade de abrir a Tua palavra, Pai. Sabemos que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, mas queremos agradecer e também pedir que o Senhor possa nos iluminar, Pai. Amém. Que o Senhor ilumine a nossa mente, nos dê sabedoria também e discernimento para que possamos entender um pouco mais da Tua palavra. E o que aprendemos também que possamos dedicar também e passar para outras pessoas, Pai. Esteja aqui durante esse podcast, que o Senhor também possa levá-los a outras pessoas para que possa alcançar mais jovens também a entender a Tua palavra. É isso que te pedimos, por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gabrielzinho, pela oração. O tema de hoje está incrível, gente. Muito legal. Já tocamos em vários assuntos que envolvem a nossa fé, aquilo que nós entendemos na Bíblia como verdade. Aprendemos sobre a diferença incrível sobre quem é Jesus em relação a tantos outros grandes líderes e outras grandes denominações que existem no mundo. Mas hoje vamos tocar num assunto que também tem sido assim uma fala recorrente de muitas denominações religiosas, uma visão de mundo que muitos têm a respeito desse assunto também, e isso interfere diretamente. A compreensão ou a má compreensão desse assunto vai afetar diretamente na compreensão que muitos têm do que acontece após a morte, por exemplo, né? Tema de hoje, o inferno que Deus não criou. Tá aqui na tela, a produção pode colocar. E eu queria, antes de ouvir a impressão de vocês da tirinha da semana, eu vou ler o texto base, recomendo a leitura inteira, pequenininho, do capítulo 4 de Malaquias. É o texto recomendado pela lição, a base do estudo da lição dessa semana. E está aqui a partir do verso 1 do capítulo 4. Eu vou ler depois, queria ouvir a impressão de vocês sobre a tirinha da semana. Na minha versão transformadora diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem ao meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Aí depois segue mais alguns versículos aqui, mas acho que aqui já deu o suficiente para a gente entender essa realidade. A Bíblia fala de um dia em que Deus vai exterminar, vai aniquilar, vai terminar de uma vez por todas com o sofrimento, com o pecado, com a morte. Aqui faz uma referência a raiz e ramos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o que é que isso representa. E faz distinção claramente, né? Um grupo que será destruído e um grupo que vai usufruir como um bezerro que sai saltando aí, pulando de alegria, desfrutando da vida, da vitalidade, né? Quem já viu um bezerro no campo, eu cresci no campo e eu sei como é que é, mais ou menos isso. Mas aqui, distintamente, Deus já apresenta um grupo que vai ser destruído e um grupo que vai viver para sempre. E que vai ter um momento em que isso vai ter um fim. A gente vai conversar mais sobre isso, tá? Mas eu queria ouvir de vocês aqui na tirinha da semana, que sempre dá um spoiler da lição, tá bem legal, inclusive apresenta aí praticamente 3 realidades ou visões diferentes, eu causo uma visão diferente sobre esse assunto. E eu queria ouvir... Gente, olha, eu vi bastidores aqui. O que os caras já leram sobre isso aqui, você é louco. Vamos lá. Um de cada vez para não causar tumulto. Vai primeiro aí. Quem que é o que vai Primeiras esgotar? damas, né? Olha aí. Vai, Camilinha, manda bala aí. Então tá bom. Bom, dessa tirinha que eu tive a impressão, né, que a gente pode tirar um pouco, é que cada um teve uma impressão sobre o inferno, né? Pra Gil Vicente foi um lugar
como se todas as coisas ficassem ruins ali. Para Dante Alighieri foi outra, para Malaquias foi outra. Só que a importância, né, de sabermos a verdade, né, assim como o texto diz aqui, porque a interpretação às vezes acaba sendo diferente para cada pessoa. Vai influenciar na visão que a pessoa vai ter, né? Uhum. Maravilha. Então a tua impressão é que já existem várias visões de mundo diferentes Existem sobre várias, isso aqui, né? Sobre esse tema do exatamente. inferno. Alguém mais aí? A impressão que eu tive da tirinha, relacionada logicamente, né, com o texto base, ela vai remeter com certeza a conhecimentos que a gente tem aí da área popular e etc, né? A gente tem a obra aí do Gil Vicente sendo referenciada aí, né, do Alto da Barca do Inferno, e a obra de Dante Alighieri, da Divina Comédia, onde eles retratam o entendimento deles e da época também, né, ali da Idade Média, do que eles entendiam como inferno. Aham. E aí a gente começa a perceber também o engano satânico, né, em relação a como a gente se apropria das doutrinas bíblicas. Porque a forma como é retratado o inferno, né, dentro da cultura popular, ela difere completamente do texto que a gente acabou de ler aqui. Né? A gente vê ali principalmente punições, a salvação sendo discutida a respeito de obras. Você fez algo errado, você Vai pagar. vai pagar, Vai você estar tá em na barca algum... do... Isso. Perdão. Desculpa, Não, anda bala, anda bala. se você faz coisas boas, que é o caso, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, você vai estar ali tranquilo, né? Vai ser salvo. Sendo que para nós, nossa concepção, a gente entende que não são ações que fazem a gente se perder ou a gente ganhar a Ações salvação. isoladas, né? Somos salvos pela graça, única e exclusivamente. E que também, como a gente percebe nesses relatos, a gente tem um tormento ali que é instigado, parece que tem um prazer ali, né, da agência divina em executar o juízo, sendo que no relato de Malaquias a gente tem um dia só. Tanto que dá o exemplo da palha, né? A palha queima rapidinho. Não é um tormento Eterno. contínuo. Muito bem. E aí, Gabizinho? Bom, eu até escrevi aqui que a lição, como o Lucas e a Camila também comentaram um pouco, que ela vai falar realmente sobre o que a Bíblia ensina sobre o inferno. Então, aqui a gente vê duas visões, crenças populares, né? Uma visão teatral e outra também uma visão literária. Então, o Alto da Barca do Inferno, eles têm dois barcos, né? Um vai para o céu, outro vai para o inferno. E aqui também, para Dante, ele ali no livro, ele é uma obra, né, de 100 contos, e ele conta um pouquinho sobre o inferno, também tem a questão dele sobre o purgatório e também a visão sobre o paraíso. Então, a gente vai ver também na lição que essa crença sobre tormento, essa visão que as pessoas têm sobre o tormento, ela não vem da Bíblia, mas ela vem dessas crenças, dessas visões literárias ou teatrais que foi pregada, né, que foi ensinada por essas pessoas. Então, vem de tradições humanas e não é uma visão da Bíblia. Então, aqui a gente vai ver durante essa lição que o tormento eterno, ela não é da Bíblia, mas sim de tradições humanas. Muito legal, muito bom. Tá vendo quanta coisa você pode já explorar na sua classe, na escola sabatina? E a partir da tirinha da semana, que a ideia basicamente é realmente dar um spoiler, né, do tema, para que a gente já fique ali já com a mente aguçada para o que vem pela frente no conteúdo da semana. A minha impressão é que, olhando para as tirinhas da semana, todas elas, né, pelo menos as duas antes, né, as três, elas vão afetar diretamente na compreensão que a pessoa vai ter sobre quem é Deus. Sim. A gente discutiu algum tempo atrás na lição, inclusive, né, sobre o sofrimento, quem criou o sofrimento e tal. E também há um consenso popular de que o sofrimento vem de Deus. Deus é o gerador do bem e do mal, e etc. E essa má compreensão afeta diretamente a compreensão que a pessoa tem sobre Deus e sobre o caráter de Deus. Então, a má compreensão também sobre esse assunto, já falamos sobre morte, sobre sofrimento, sobre muitas coisas, né, a partir da visão bíblica, mas também a má compreensão do inferno, que é um tema muito amplamente discutido, né, em peças teatrais, seja na questão literária, ou em Hollywood, né, a gente vê isso muito comum, e até no próprio ambiente evangélico cristão, né, a gente já vê, de certa forma, uma má compreensão até no mundo cristão religioso, né, a ideia de que o inferno é um lugar de tormento eterno e até uma espécie de moeda de barganha para que pessoas passem a crer em Deus, ou se render a Deus, ou aceitar Jesus. Aceita, senão vai para o inferno. Não é? E essa ideia, né, de fazer do inferno uma motivação para que alguém se aproxime de Deus e siga Deus e assim por diante. Isso é muito comum também nesses outros ambientes, meio que seculares, mas
também apresenta essa ideia de um lugar de tormento, um lugar onde você paga por aquilo que você fez, e para mim é a pior parte, né? Um lugar onde você permanece com algum tipo de consciência, não importa o formato, a matéria, se é espírito ou não, mas permanece vivo e sofrendo. Poderíamos conciliar essa ideia com a visão de um Deus que está na Bíblia, de um Deus de amor? Imagina a gente imaginar um céu perfeito, com pessoas felizes, vivendo eternamente, e em um outro lugar, não se sabe bem aonde é ao certo, em cima, em algum lugar de tormento, de queimando, sofrendo, e pessoas, meus parentes, por exemplo, sofrendo eternamente. Quem, por exemplo, não aceitou a salvação, não aceitou viver com Jesus para sempre na eternidade, nesse novo céu, nova terra, e ter um lugar onde tem pessoas ainda sofrendo, morrendo. Como conciliar essa visão de um Deus de amor, mas que permite o sofrimento eternamente? É muito estranho. Mas, de fato, todas as visões aqui já apresentadas na Tine da Semana, já de alguma forma vendem essa ideia de que o inferno é um lugar de tormento eterno. E é sobre isso que a gente vai bater um papo essa semana. Tá muito, muito, muito legal. Como criar um ateu? Parece que a lição já começa logo, e parece que o ponto de partida para muita gente que hoje se intitula ou se denomina ateu é justamente essa dificuldade de entender um Deus de amor, mas que permite também um sofrimento ou um tormento eterno. Parece que teve muita gente até importante ao longo da história que passou a se intitular ou dizer ser um ateu por essa má compreensão sobre quem é Deus. É isso mesmo, Lucas? Isso. Nos ajuda aí, nos contextualiza aí com o tema da lição da semana. Já pegando o gancho aqui, que você falou de um nome proeminente, né? A gente tem na narrativa aqui da lição do domingo o nome do Charles Darwin. A gente sabe que foi um grande expoente do evolucionismo, né? A partir dele que sai o livro da Origem das Espécies, que inclusive o Espírito de Profecia fala... Ellen White, exatamente. Sobre essas teorias, né, de engano e tudo mais, que fazem a força do Deus que a gente crê acabar sendo perdida no imaginário do ser humano, né? Isso é uma estratégia do inimigo. Tem um trecho, inclusive, da Ellen White que eu peguei aqui, porque a lição, ela vai falar sobre o capítulo 33 do Grande Conflito. Ela vai propor a leitura. Tem uns QR Codes que o Lucas está mencionando, são muito importantes, tá? A lição tem muitos recursos a mais, vídeos, comentários, diários, resumo da semana. E esses QR Codes que estão aqui, que está mencionando, aqui na parte do domingo, e também, especialmente no contexto aqui no domingo, são muito importantes. Tem muito material adicional, né, Lucas? Que pode ajudar a compreender o tema. Exatamente. No capítulo ela vai narrando, inclusive, o olhar do inimigo para a criação original de Deus, né? Para Adão, Eva, Jardim, ele começa a se sentir enciumado, e aí ele começa a bolar um plano para tentar prejudicar essa criação perfeita de Deus. E o plano que ele elabora é de distorcer a imagem que o ser humano tem de Deus. Uhum. E aí vem o trecho, né? Satanás está procurando vencer os homens hoje, assim como venceu nossos primeiros pais, Adão e Eva, abalando-lhes a confiança em seu Criador. Quando você deturpa a imagem do nosso Criador, você abala essa confiança, e aí Satanás consegue a brecha que ele precisa para o quê? Para a gente desacreditar naquele que nos fez. Uhum. E é por isso, como criar um ateu? A máquina ali, o que Satanás coloca para criar um ateu? É isso, é a deturpação da imagem, né, do Criador. E aí vem Charles Darwin falando, citando que um dos motivos da dificuldade dele em crer no Deus bíblico, né, da cultura judaico-cristã, o Deus que nós acreditamos, é conseguir conciliar um Deus amoroso, esse Deus que deu seu próprio filho para salvar a raça humana, mas ao mesmo tempo um Deus que permite o tormento eterno de forma até sádica, né, dentro desse entendimento, aqueles que não se voltaram para ele. E aí tem também uma pesquisa, Desconstruindo o Inferno, Respostas Abertas e Relacionais à Doutrina do Tormento Eterno Consciente, que fala que essa doutrina enganosa a respeito do tormento contínuo eterno, é uma das principais causadoras de traumas espirituais dolorosos e leva muitos ao ateísmo, alimentando medo e desconfiança em relação ao caráter de Deus. Uhum. E é isso que Satanás tentou desde o início. Lá no céu, quando ele começou a rebelião, o intuito dele inicial era questionar o caráter de Deus. E ele vem usando essa estratégia para conseguir, até os dias de hoje, esse questionamento a respeito do caráter divino. Sensacional. E achei legal demais, Lucas, obrigado, que a lição já, de certa forma, já de cara. Até para Tirinha já faz o contraste, né, entre a visão popular, embora muito difundida, e a visão bíblica. E a visão bíblica é que Deus irá aniquilar o pecado, né?
Deus irá dar um ponto final ao pecado, né? Esse personagem que sempre aparece como o mandante do inferno, né? No limbo, Hades, ou esse lugar de tormento eterno, que é Satanás, que é lançado lá também, mas que fica lá vivo, né? Atormentando, com um garfo, queimando eternamente. A Bíblia apresenta claramente de que o pecado, referenciado aqui pela raiz, né? Satanás, os ramos, os anjos maus, os agentes do mal nessa terra, e aqueles que se apegarem ao pecado e não se arrependerem em vida, eles serão destruídos totalmente. Como você mencionou bem, seu comentário no começo, em um só dia. Não vai ter nada posterior a isso. Então a doutrina bíblica sobre inferno, ou lugar de destruição, ou a sepultura, ou lugar onde não tem vida, nem consciência, lugar de destruição completa, a Bíblia apresenta a doutrina do inferno, ou o pecado em si, como sendo um dia completo de aniquilação. Destruição definitiva do mal e não de sofrimento eterno. Então, a compreensão bíblica sobre esse assunto é muito distinta, é muito diferente. E muito mais inteligente, lógica e o mais importante de tudo, né? Totalmente em harmonia com o caráter deste Deus, Exatamente. que embora permita o mal, permitir não é causar, já falamos sobre isso em um episódio anterior, mas que já tem dia e data e horário para dar fim ao sofrimento, ao pecado, à morte, inclusive, né? Já falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai compreender, né? Vai ter uma visão um pouquinho mais clara essa semana sobre isso, né? Essa compreensão não apenas está em harmonia, essa de que Deus irá destruir o mal e aniquilar o mal definitivamente, né? Com o caráter de Deus. Um Deus de amor, um Deus que é justo, mas também que é único, né? Que faz sentido, né? E analisarmos cuidadosamente a Bíblia desde o começo ao final, e a gente vai perceber que o caráter de Deus sempre foi deixar claro que o pecado vai ter um fim. As mentiras causadas por Satanás, que só mudaram de versão ao longo do tempo, né? A mesma pergunta. Ah, Deus disse assim, você não vai morrer não sei o quê. Aí, o pecado vem, Adão e Eva pecam e morrem fisicamente, né? Espiritualmente e fisicamente, e ele cria outra estratégia. Não, mas não vai morrer eternamente não. Vamos permanecer vivos aí, mesmo que sofrendo eternamente. E aliás, esse Deus aí, ele é mau, cara, ele não é confiável. Ele é o criador do sofrimento, inclusive eterno, viu? E o texto que você leu, o capítulo que você leu, fala, é o homem imortal? Fala justamente sobre essa ideia de que o homem não tem uma alma imortal. O ser humano é uma alma vivente, com todos os aspectos que envolvem a vida do ser humano, físico, mental, espiritual, emocional, fisicamente, o pó e tal, tudo. E esta vai ter um fim com a volta de Jesus, não é? Destruição completa, e após o milênio, vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, a aniquilação completa do mal aqui neste mundo, para nunca mais existir. Essa é a visão bíblica sobre a aniquilação do mal, né? Do sofrimento e da maldade no mundo. Eu queria pedir ajuda aqui da Camila, porque a gente tem essa visão também muito forte, né? De que talvez seja o principal ensino a respeito dessa doutrina terrível que tem afetado e tem afastado tanta gente de Deus ao longo do tempo. Essa ideia de que os maus, eles parece que irão sofrer ou queimar para sempre. Essa pergunta tem resposta na Bíblia, Camilinha? Tem, então. Aqui nesse tema, o maus queimarão para sempre, é uma pergunta, né, que a gente fica aqui em dúvida, com essa questão que a gente correlaciona com a primeira lição de como que era um ateu, que, como eu penso assim, acho que todos nós, quando era criança, nossos pais, ou alguma pessoa falou pra gente, né, o inferno é um lugar, assim, você tem que obedecer, senão você vai pro inferno. Então, assim, o que Deus quer pra gente é que a gente entenda que o mal, ele tem um preço. Assim como Adão e Eva, lá naquele... Tem consequências, né? Tem consequências. Por exemplo, lá naquele momento, quando Eva comeu a fruta, ela chegou para Adão e falou assim, eu não morri. Ele falou que eu ia morrer, que a gente ia morrer, mas eu não morri. Mas ela não tinha percebido que ela tinha morrido espiritualmente. E aqui os maus queimarão para sempre, né? O plano de Deus é acabar com o mal pela raiz, assim como diz Malaquias, não deixará nem raiz, nem ramo. O mal, ele não voltará, o inimigo será reduzido a cinzas e deixará de existir para sempre. Então, assim, isso não define, né, que aqui fala na lição, isso não define que é um tormento eterno, mas extinção definitiva.
Essa destruição final é, na verdade, um ato de misericórdia, plenamente em harmonia com o caráter de um Deus amoroso que deseja restaurar a paz em toda a criação. Se a gente for pegar o contexto do livro de Malaquias, a gente sabe que Malaquias, eles tinham acontecido toda aquela questão que foram tirados, o povo de Israel foi para Babilônia, e após o exílio, né, da Babilônia, eles voltaram. Então, assim, a gente for tirar para o nosso ver aqui agora, nós estamos vivendo num mundo de pecado, a Babilônia, nós somos a Babilônia. O mundo é a Babilônia, para um mundo de pecado. E nós vamos ser vamos ser o exílio, nós vamos para uma vida eterna. E com isso o que a gente pode fazer, né? Como a gente pode fazer para isso? A se arrepender dos nossos pecados. Não deixar prolongar aquilo, sabe? Se você sabe que tá pecando, sabe que tá errando, poxa, não fica nisso. Porque eu penso assim, esse mundo é um mundo de tormenta, é literalmente uma Babilônia, uma coisa tão ruim, e os maus não queimarão pra gente. A gente não quer ser queimado pra sempre, sabe? Então, assim, a ideia de que os ímpios serão atormentados para sempre equivale, na prática, a dizer que também receberão a vida eterna, porém em sofrimento. No entanto, o plano de Deus é eliminar o mal, não perpetuar a dor. A vida eterna, segundo a Bíblia, é um dom oferecido àqueles que creem em Cristo. A verdadeira alegria da eternidade seria impossível se o mal ainda existisse. Então não faz sentido, né, que fica naquela questão. O livro de Malaquias, ele é um quiasmo, né? Ele é como se fosse um X em hebraico, que fala Xi. Então, assim, faz toda uma história voltada para o centro, para o que realmente importa. O que realmente importa? A salvação, a vida eterna. Então, ela vai correlacionando. Mostra o sofrimento, mas está te mostrando o caminho, né? Que nem esse ano, né? Para frente e para cima, né? Como o tema do nosso... Ó, tá vendo? Para frente e para cima. Então, assim, nós temos que estar sempre firmados e crer em Cristo. Porque não entra na minha cabeça... Por exemplo, pessoas que leem livros aleatórios aí, claro, você pode ler livros, mas que leem livros aleatórios de histórias fictícias e tudo, só que quando vai ler a Bíblia, a pessoa trava. E por que trava? Porque é um livro espiritual, a gente sabe que é verdade. Então, assim, não tem como, é o livro mais vendido no mundo. Então, Deus, ele tá mostrando todos os indícios para nós, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre a questão de Deus se mostra na criação para nós. Então, os maus, eles queimarão para sempre? Aqui na Bíblia fala, né? A vida eterna, segundo a Bíblia, é um dom oferecido àqueles que creem em Cristo. Então, crer em Cristo é te dar a vida eterna. Você vai desfrutar de um lugar que não vai ter dor nem sofrimento. Às vezes eu fico parada lá na minha casa pensando, né? Tipo, gente, quando Jesus voltar, poxa, sabe? Vai poder ficar ali com ele. A gente vai ter... Que eu tava conversando com umas amigas, né? Vai ser o devocional ao vivo, né? Porque vai ser Deus direto com a gente. Devocional ao vivo, cara. Imagina, você acorda, Deus falando com você, Jesus falando com você. Então, assim... Não tem por que a gente ficar querendo perpetuar, né, esse mal aqui, essa Babilônia, essas coisas ruins que existem. Então, os maus, eles queimarão para sempre. Então, a gente tem que procurar aquela coisa assim. Eu tenho que buscar a Deus, porque eu quero viver uma vida eterna. Se você se arrepender dos seus pecados, você não vai queimar para sempre. Só que esse queimar para sempre não é que você vai ficar ali, ó, vivendo eternamente no tormento. Vai ser aniquilado, vai ser extinguido. As consequências dessa destruição, dessa escolha serão eternas. Exato, O resultado, sim. É porque assim, Eterno. de certa forma, não sei se você percebe também, Camila e os meninos estão aqui, que está em casa, a lógica é mais ou menos assim. Então, se a salvação, ela consiste em uma vida eterna ao lado de Deus, então a perdição deve ser equivalente. É alguém que vai também eternamente sofrer a vida, né? De uma vida, por ter se afastado de Deus, vai viver sofrendo. Quem está salvo, feliz para sempre, a vida eterna, e quem está perdido vai sofrer eternamente. Só que quando a Bíblia fala de sofrimento ou de tormento eterno, até a lição mencionou aqui em Mateus 22, né, que na parábola, quem não vai para a festa, né, com a devida roupa é lançada, onde tem choro e ranger de dente, a pessoa sofre eternamente, né? A Bíblia está falando de consequências eternas. Então, assim como alguém... A Bíblia só apresenta dois caminhos. João 3,16 é bem claro, né? Quem crê em Jesus, né, ele morreu por nós, para que a gente tenha vida, né? Para que a gente tenha vida e não pereça. Ou é vida ou é morte. Ou é vida eterna, ao lado de Jesus, e vida para sempre, ou aniquilação e destruição e morte eterna. Morte de verdade mesmo, morte definitiva. É completa, com consequência eterna. Ou seja, nunca mais vai voltar a viver. Não é morrer e sofrer eternamente. É morrer para nunca mais viver, perecer eternamente, para nunca mais ter uma chance de viver. Então, a visão bíblica é muito mais séria do que nós imaginamos. Na visão até de muitos, que acontece também, na visão até cristãs, aí a pessoa depois do milênio vai ter uma chance depois. O período do milênio, que segundo a Bíblia é um período onde o mundo estará totalmente destruído, onde só Satanás e os anjos estarão vivos,
e os seres humanos que, por conta da volta de Jesus, que estiverem vivos, irão ser destruídos, virarão pó, diz a Bíblia, pela glória de Deus. Na visão de muitos, o milênio é mais uma chance que muitos terão de ter uma outra oportunidade. E na visão de muitos, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Não, Jesus não ensinou isso. Jesus falou claramente, ele morreu por todos, mas vai ter um grupo de salvos e um grupo de perdidos. Porque ele, como Deus, já antecipou dizendo que vai ter um grupo de salvos e um grupo de perdidos. E nós temos a chance de escolher em que lado nós estaremos. Ou do lado de Jesus, por aceitarmos a ele em vida, sua misericórdia, sua salvação que é de graça. Romanos 6, verso 23 diz que a gente é justificado pela fé. A salvação é de graça. Não é porque alguém fez algo de bom, não é? Não importa se faça de bom. Você não vai merecer a salvação nunca, porque Cristo morreu por você. Aceitou? Salvação eternamente. Você não aceitou, já está julgado e condenado. É só uma questão de tempo. Mas Jesus, quando voltar, ele vai dar fim ao pecado. Aliás, achei legal a lição falar claramente isso, né? Até o ato de destruição ou de aniquilação completa daqueles que não aceitarem Jesus, não porque não tiveram chance ou oportunidade, porque não quiseram. É um ato de misericórdia. Já pensou alguém que não ama Jesus, não ama devocional, não ama a Bíblia, não ama a lição, não ama servir, não ama as pessoas, viver num lugar onde tudo isso é valorizado? Aí sim seria um tormento eterno, colocar alguém que não queria ir para o céu, para viver com Jesus em um novo céu e nova terra, para viver lá eternamente. Aí de fato seria um tormento. Então a própria destruição dos ímpios, do pecado, Satanás, o mal, a besta, o falso profeta, os que não se arrependerem, ímpio na Bíblia é aquele que não aceitou Jesus. Só isso, porque pecador, todo mundo é pecador, mas não aceitou, vai ser destruído eternamente. E até esse ato de destruição, que a Bíblia Isaías chama de o ato estranho de Deus, vai ser um ato de amor. Aliás, antes do pecado, Satanás e os próprios ímpios serem destruídos, Apocalipse é claro em dizer que todos os ímpios irão se dobrar e declararão abertamente com a sua própria boca, igual o que foi salvo teve que confessar Jesus com a sua própria boca. Quem confessar Cristo como Salvador será salvo. Também o ímpio, antes de ser destruído, todos os ímpios, inclusive o diabo e Satanás, o diabo e os anjos maus, e os ímpios vão ter que declarar: santos e retos são todos os teus juízos. Em outras palavras, pode destruir a gente porque é justo. E até a destruição do mal será feita depois que todo joelho reconhecer, se dobrar e reconhecer que foi justa a destruição. Que não estão vivendo a eternidade ao lado de Jesus, não é porque Deus não é bom, ou porque Deus não deu oportunidade, é porque não quiseram. Então, na visão bíblica, não existe essa de gente queimando eternamente para sempre. O que vai ter na Bíblia, sim, vai ser a destruição do pecado eternamente, e com ele os pecadores, é claro, que não se arrependerem, para nunca mais existirem. Mas vai ser um ato final de Deus. Não vai ser um tormento eterno. Para que o pecado nunca mais, porque Deus não vai permitir jamais a chance de alguém viver eternamente no céu, um pai, por exemplo, e sabendo que um filho que se perdeu, sim, sofrendo e queimando eternamente. Seria realmente muito estranho conciliar essa visão estranha, por mais popular que seja, com o caráter de Deus. Aliás, a Bíblia fala de fogo eterno, né, Gabi? Como é que funciona essa ideia de fogo eterno? Como é que é isso na Bíblia? Como é que a Bíblia apresenta esse elemento, que é a própria presença dele, né? Como uma forma de Deus destruir completamente o pecado. Esse fogo eterno é porque ele vai durar para sempre ou porque quando ele for ativado, ele vai causar consequências definitivas? Como é que funciona isso aí? Bom, então a lição ela veio falando sobre o fogo eterno e muitas pessoas têm essa visão de que o fogo, quando ele começar a agir, quando ele for aceso, ele vai queimar eternamente, ele vai ficar aceso eternamente. Mas a lição também traz um exemplo também daqui sobre Sodoma e Gomorra. Então, a cidade, né, elas foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Então, essas cidades, a gente sabe que elas foram totalmente consumidas e elas não foram reconstruídas. E elas se tornaram também cinzas. Aqui está em Gênesis capítulo 19, versículo 29, mas os moradores de lá, eles não estão sendo queimados até hoje. Então, o fogo eterno não significa que ele vai agir eternamente, mas as consequências serão eternas. Então, assim como Sodoma e Gomorra também foi destruída completamente, esse fogo também ele vai vir para ele queimar tudo, mas é uma condenação eterna. Então, significa que o propósito do fogo, ele é eliminar totalmente o mal e não torturar as pessoas. Como muitas pessoas têm essa visão de que o fogo ele vai vir para que ele esteja aceso, para que ele possa
torturar essas pessoas eternamente, as pessoas ficarão lá queimando eternamente, mas não é esse o propósito do fogo. O propósito do fogo é vir e eliminar totalmente o mal. É para queimar, é sim, né? Não é preparado para nós, mas sim para o diabo e os seus anjos. Até Então, esse próprio fogo prometido na Bíblia, originalmente é para destruir lá a raiz e ramo, que é diabo e sim. Satanás, né? Então, a raiz do próprio mal. Ele veio para destruir completamente a raiz do próprio mal. Nunca foi plano de Deus destruir o ser humano, né? Nunca. E seria até oposto, né? Contraditório também do Deus que conhecemos, que é um Deus amoroso, misericordioso. Então, esse propósito do fogo eterno não é vir queimar as pessoas e elas ficarem lá naquele sofrimento eterno, mas sim que as consequências do fogo é eterno. Assim como foi de Sodoma e Gomorra, vai ser também no final da condenação. Então, vai ser uma condenação eterna. E a lição, ela veio dizendo assim também, que o texto, ela quer dizer que ninguém conseguiu impedir aquele fogo de cumprir a sua missão. Então, o fogo de Deus, ele consome completamente. Ele executa o juízo divino. E quando termina, resta apenas o que é eterno. A justiça de Deus e o novo começo que ele preparou para os justos. Então, a consequência que a gente viu do fogo, ele vai ser eterno para a condenação eterna. E o que vai restar? A justiça de Deus e o novo começo que ele preparou para os justos. Sensacional, Gabizinha. A lição tem vários textos. Depois você lê com calma, tá bom? Porque a lição tem textos de episódios onde aparece essa na tradução bíblica, né? Essa ideia, se você lê rapidamente, né? De que parece que o fogo que consumiu Sodoma e Gomorra, o fogo descrito também em Mateus 25, né? Quando for lançado as pessoas no castigo eterno, o fogo, né? O fogo que não se apaga jamais, né? Lendo assim rapidamente, dá a ideia de que parece de uma espécie de tormento eterno, de um fogo que vai continuar queimando repetidamente, eternamente aqueles que foram lançados lá, por exemplo, né? Só como a Gabi já mencionou aqui, o propósito desse fogo é destruir o mal. A raiz do mal neste mundo, que é Satanás, os anjos maus. O juízo foi preparado para eles. Lago de fogo e enxofre é para Satanás, os anjos maus e seus agentes aqui usados aqui na Terra. Mas, por ter pessoas que não aceitaram a Jesus, por se apegarem ao pecado e não se arrependerem, também serão destruídos. Por se apegarem ao pecado, também serão destruídos com ele, como foi a esposa de Ló. Deus falou para ela, não olhe para trás, não, porque ela olhou para trás, porque ela ficou na cidade que Deus iria destruir. E o fogo não foi preparado para ela, não né? Era para ela, era para Sodoma e Gomorra. Era para elas fugirem. Eram para eles, igualzinho você acabou de mencionar aqui. Apocalipse 14 também, né? O fogo é para Babilônia, a destruição, a condenação é para Babilônia. É isso aí. Aí tem o convite para sair de Babilônia. Quem sair dela, não vai meu, sofrer, né? a consequência que E Babilônia vai Deus sofrer. também fala que ele não tem prazer na destruição dos ímpios, né? Ele quer que a gente viva com ele eternamente. E nós queremos viver com ele eternamente. Então, por isso que a gente tem que buscar sempre, né? Porque Jeremias também fala sobre a destruição de Jerusalém. Mas ela não está queimando até hoje, que nem a Gabi falou, né? Sobre Sodoma e Gomorra. Em achados arqueológicos, né? Foram encontrados cinzas na região onde pode ter sido possivelmente Sodoma e Gomorra, foram encontrados cinzas. Mas aquele lugar não está queimando até hoje. Tipo, não é um lugar que você vai lá, chega lá, tem um fogo tem enorme alguma lá. voz, gente gritando. Gritando, não. Mas as pessoas que estavam ali foram destruídas. E aquele lugar onde hoje foram encontrados as pedras de sal, as cinzas, não existe habitação ali. A Bíblia diz que não vai ter mais ninguém ali, não vai habitar mais nenhum povo ali. E realmente, ali é um lugar deserto, sabe? Um possível lugar de Sodoma e Gomorra. Então, assim, o mal vai ser exterminado, todas as pessoas vão ser exterminadas, não vai ter mais, vai ser cortado pela raiz, tipo, literalmente. Então, as pessoas vão... Por isso que a gente tem que buscar se arrepender sempre. Porque muitas pessoas aceitam, né? Já ouvi falar assim, Deus, eu já tô perdida mesmo. Não, você não tá, você pode ser salva por Deus. É tudo que o diabo quer que a pessoa acredite, né? Exato. Sim. Tipo não assim, tem mais chance pra ela. A gente fica numa angústia, porque a gente fala, poxa, sabe, a verdade tá aqui, é simples e direta, a Bíblia é única, direta e reta, na verdade. Você vai ser salvo se você crer em Cristo. Então, ainda, enquanto a porta da graça não se fechou, nós temos que buscar sempre, todos os dias. E também nós que já somos batizados, já estamos no meio cristão, nós temos que pedir sempre direcionamento de Deus, o batismo do Espírito Santo todos os dias. Porque é isso importante, declarar todos os dias que Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Porque a gente vai ser salvo. Nós podemos ter essa sensação não, certeza, né? Né? Essa certeza de que nós somos salvos. É um presente de Deus para nós. Mas aqueles que não aceitarem e ficarem até o fim
momento, assim, negando, infelizmente você vai ter o pior A destino. consequência, né? E só uma coisinha da lição de terça também, né? Sim. O subtítulo aqui, Fogo Eterno. No ano passado, tive que mergulhar bastante no Nisto Cremos, né? A questão Sim. do processo seletivo. Também o Quem Sabe Prova do Desbravador foi em cima do tema dos últimos capítulos do Nisto Cremos. E no capítulo referente a inferno, ele gasta um pouquinho de grego lá, né? Ele fala Sim. que a palavra, o adjetivo que se usa, o para sempre ou pelos séculos dos séculos, ele é relativo. E ele é modificado pelo objeto, né, que ele se relaciona. Que Então, nem quando- quanto dura, né? se ele é relacionado a Deus, então é algo eterno. Se ele é relacionado a algo humano, perene, então é só até a sua duração. E essa é a questão do fogo eterno. Esse eterno é até a sua Enquanto duração. dure. Sensacional, muito bom. Então, fica aí o desafio pra você, tá bom? Primeiro, e aí? Nessa cultura ou crendice popular, onde se ensina que o inferno é um lugar de tormento eterno, se você não aceitar, só vai se perder. Qual tem sido a sua motivação? Tem a lição, tem uma pergunta, pano pra manga pra sua classe aí, tá? O que mais te motiva? O que mais motiva você? O amor de Deus ou o medo do fogo? O que mais te motiva a aceitar a Jesus, a seguir Jesus? Por quê que você precisa ter essa resposta clara na sua mente? Deus não tem muitos recursos, tá? Alguns falam claramente, né? Se não for pelo amor, é pela dor. Já viu essa frase por aí? Não, Miguel, Deus só tem um recurso, é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele só tem um jeito de constranger nosso coração, é amando. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem, através de Jesus, uma predestinação só. É a eternidade. Não tem ninguém... quem vai se perder é porque foi predestinado para se perder, e quem é salvo foi predestinado para ser salvo. Não. Através de Jesus e do que ele fez por nós, todos nós temos direito. Está na sua mão, escolher ou não. A vida eterna. Deus não quer morte eterna para ninguém. Aliás, ele deu o seu filho para morrer por nós, para morrer a morte eterna em nosso lugar, para você não ter que morrer. Então escolhe a vida. Fica a dica aí, tá? Através de Jesus. A palavra-chave da semana, gente, é aniquilação, né? A crença na imortalidade da alma, natural, né, da alma, influenciada pela filosofia grega, sustenta a ideia de que o céu e o inferno já estão habitados por almas desencarnadas logo após a morte. No entanto, a Bíblia afirma que os mortos não sabem nada e que a única saída para a morte é a ressurreição. Salmo 37 diz que os ímpios perecerão e quem aceita, definitivamente, tá, gente? Quem aceitou Jesus viverão eternamente. Essa é a visão bíblica. A palavra-chave da semana, gente, é aniquilação. E eu queria ouvir de vocês aqui, começando pelo Lucas. Qual é o teu texto, qual é a tua palavra, brother? Pra gente construir juntos aqui a nossa rede semântica. A minha palavra é pecado e o meu texto é de Ezequiel 33:11. E assim diz a palavra do Senhor, né? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Uma pergunta, né? Termina com uma pergunta. E é pecado por quê? Porque a gente vê aqui que, na verdade, o objetivo de Deus não é destruir o indivíduo pecador. Ele não tem prazer nenhum no extermínio do indivíduo pecador. O objetivo de Deus é único e exclusivamente exterminar o pecado. Infelizmente, aquele que não aceita a graça de Cristo, que limpa, te torna remida do pecado, você vai acabar sofrendo a consequência junto com o pecado e o originador do pecado. Mas em nenhum momento a palavra fala que Deus objetiva o fim, né, do ser humano, do indivíduo que acaba escolhendo o caminho do pecado. E tampouco causar ele um sofrimento eterno, né? Não faz sentido nenhum, Sim. né? Pensando na visão geral completa da Bíblia. Muito bom, obrigado, Lucas. Camilinha, teu texto, a palavra. A minha palavra é consumir, que está em Isaías 47:14, que diz assim: sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se dos poderes das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para as pessoas se sentarem ao seu lado. Então, junto, né, com a palavra aniquilação, consumir, né, vai cessar, vai acabar, não vai ficar nem um pinguinho de nada, porque não faz sentido, né, um Deus que é amoroso, tão grandioso, promete a vida eterna para nós, mas ainda manter... E deixar o pecado. Exato, manter o pecado aqui. subsistir, Assim né? como o Lucas leu em Ezequiel, né, Deus não tem prazer na destruição dos ímpios, ele não vai querer, tipo, sabe, não faz sentido. Deus é amoroso, a gente lá no céu, lá na vida eterna com ele vai ficar vendo o povo que pecou aqui, Se que ele não tem aceitou prazer
na morte do ímpio, quanto mais mantê-lo sofrendo Exato, eternamente. Né? ele não quer. Então, por isso que pra Deus, ele quer que todos estejam no céu com ele. Todos. E quem fique aqui sofrendo seja o inimigo, seja o diabo. Ele vai ficar sofrendo. Ele tem que ficar sofrendo sozinho. Então, por isso, né, a aniquilação, consumir vai acabar, vai cessar não vai ter mais como ficar consumindo, ficar prolongando, né? Uhum. E lembrando também, Camila mencionou aqui o diabo, né, que vai passar por um período aqui, a lição até mencionou aqui, lembrando da mentira contada pela serpente no Éden, a lição mencionou isso, aliás, Apocalipse capítulo 20, né, de 1 a 6, também do 20 de 7 a 9, diz que Deus irá destruir o pecado, né, a raiz e o ramo, os anjos maus, a besta, o falso profeta, tudo vai ser destruído, lançado no lago de fogo e enxofre, fazendo referência a uma destruição eterna, e aqueles que não se arrependerem. Então, não só os ímpios serão destruídos, não só a besta e o falso profeta serão destruídos, não só os anjos maus, Satanás também será aniquilado completamente. Ele vai permanecer aqui durante 1000 anos ainda vivo e tudo mais. Depois de 1000 anos ele irá regimentar o mundo para tentar invadir a Cidade Santa? Vai. Mas nesse momento, definitivamente Satanás vai ser destruído e nunca mais vai atormentar ninguém. Essa é a promessa de Deus. E a garantia que o pecado nunca mais vai se levantar nesse mundo, nem pecado, nem a origem do pecado, nem a personificação do pecado, que é o diabo, nem pecadores, nem sofrimento, tudo que o pecado trouxe, é que Deus vai morar aqui. E ele vai aniquilar o pecado e vai garantir que ele nunca mais vai se levantar. Amém. E aí, Gabizinha, teu texto, tua palavra? Eu peguei o texto que está em Romanos, capítulo 6, versículo 23, e diz assim: a minha palavra é vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, trazendo uma nuance, né, de aniquilação, que é a destruição definitiva, eu trouxe a palavra vida eterna. Porque o salário aqui, a gente vê que o salário do pecado é a morte. Então, é a morte, é a destruição definitiva, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e é isso que ele quer para cada um de nós, é nos dar a vida eterna, né? Nos conceder a vida eterna e não a aniquilação, não a destruição definitiva. Então, esse é o desejo dele para cada um de nós, que nós tenhamos vida eterna, vida em abundância e vida nele. Muito bom, parabéns, obrigado, Camilinha, ou Gabizinha. Bom, a lição menciona que o fogo eterno, é muito importante isso aqui, tá, gente? A aniquilação é para aqueles que não aceitarem a Cristo. Então aceite. É por medo, por pressão, pastor, se não aceitar, se não aceitar, você já está frito, já está morto. Quem aceitou Jesus tem vida, quem não aceitou já está condenado. O único condenado definitivamente, segundo a Bíblia, João capítulo 14, é o diabo. Ele sabe disso. O príncipe deste mundo já foi julgado e condenado. Ele está julgado e condenado, porque ele já teve a chance dele. Você não, meu filho, você tem chance, você tem oportunidade. Lembre-se que essa aniquilação, até ela é um ato de amor, de justiça e de misericórdia de Deus. Porque o pecado causou consequências, Deus vai acabar com isso. Ele trouxe destruição, ele vai acabar com isso. A morte vai terminar. O resultado que o pecado trouxe vai terminar. Eu desafio você também a entender que a salvação, ela está acessível e disponível para todo aquele que nele crê. Crê em Jesus, confie nele, entregue a vida para ele e tenha segurança de que a vida eterna já é sua, porque ele garantiu para você. Ah, pastor, e como é que eu vou viver uma vida diferente, uma vida de santificação? Ele vai te dar poder para isso. Tudo que você não tem, ele já deu, inclusive vida. A vida que você tem agora vai ser a que ele vai te dar, vida nova ao lado dele, beleza? Aqui já, viu? Não é depois que ele voltar, não, é agora. Quando ele voltar, não vai vir salvar ninguém. Ele vai vir buscar aqueles que ele já salvou. Então aceita Cristo. Agora, enquanto é tempo. Por amor. É a decisão mais inteligente da sua vida, tá bom? Caminhando para o final, a Bíblia fala de fogo de Deus, né? Eu sempre pensei muito nisso aqui, né? Porque a gente sempre imagina, mas que fogo é esse que vai destruir o pecado? Os ímpios, né? Sim. E parece que esse mesmo fogo, essa mesma glória, esse mesmo brilho, essa mesma luz intensa, alguns poderão estar diante dela e viverão felizes para sempre, né? Só que outros não. Que fogo é esse? Primeiramente, né, eu gostei da forma que a lição ela tenta demonstrar que durante a Bíblia, por várias vezes a gente encontra Deus se revelando como fogo. A gente tem, por exemplo, o exemplo clássico de Moisés na sarça ardente. Ela ardia no quê? Num fogo que não consumia a sarça, né? Mas ali era Deus
se revelando a partir Teofanias de Deus, né? Sim, se revelando a partir do fenômeno ali do fogo. E a gente tem que entender também, tem até uma pergunta aqui no Pense, né, no quadrinho aqui da lição, se a gente imaginar o dia do Senhor anunciado por Malaquias, se esse dia estivesse prestes a acontecer, como isso mudaria suas prioridades hoje? Por quê? Como isso se relaciona à ideia de Deus como fogo? Porque a gente gosta da narrativa, e é lógico, tem que gostar mesmo, porque de fato ele o é, que Deus é amor e etc. Mas a gente tem que entender que este Deus que é amor é fogo consumidor. Hebreus fala sobre isso, né? Exatamente. Ele sendo consumidor, o que ele consumirá? E aí a lição vem tratando. O pecado e aquele que não se livrar do pecado. É o pecador que não se livrar do pecado. Como isso afeta a minha vida? É o diário, é minha comunhão com Deus, é como eu me relaciono com os meus iguais, com os meus pares, é como eu me relaciono quando ninguém tá me olhando e etc. Né? Por que isso é importante? Porque é essa vivência, são essas escolhas que eu faço, o meu modo de agir, que vão definir se lá, quando eu for viver com o fogo, eu vou viver com o fogo consumidor que vai me consumir, e ali como palha vou ser extinguido, ou se eu vou viver para sempre, como diz o texto aqui de Isaías, na presença desse fogo, né? Essa é a grande diferença. A minha vivência, o modo que eu escolho, minhas atitudes, etc., elas vão definir com que tipo de fogo de Deus eu vou estar interagindo, né? Eu acho isso importante, porque algumas vezes, durante algumas conversas com outros amigos, colegas cristãos, normalmente eu faço a pergunta: você acredita realmente que Jesus está para voltar? E normalmente, obviamente, a resposta é positiva. E aí eu questiono novamente: você vive como se tivesse essa urgência de que ele tá para voltar, essa iminência mesmo? Ellen White também, inclusive, fala várias vezes que a gente deveria se preparar para a volta de Cristo da mesma forma que ele fosse voltar, sei lá, daqui 10, 15 anos, no sentido de não abandonar meus afazeres, exatamente, mas também como se ele tivesse para vir na próxima hora. Né? E esse tipo de pensamento interfere totalmente em como eu interajo com o mundo secular à minha volta. Né? Esse questionamento que ficou na lição de quinta para mim. O interessante que a gente vê aqui também, que esse fogo que a gente vê, esse fogo de Deus, é a sua glória e a sua santidade. E aqui também traz, como o Lucas também comentou, a história de Moisés sobre essa glória. Ele não suportava tanto isso. Né? E aí, depois, ele foi vendo aqui também, a gente vê ao longo desses textos, que gradualmente ele tornou-se capaz de contemplar a glória de Deus. Então, aqui, quanto mais tempo Moisés passava com Deus, ele conseguia suportar mais a sua presença. Então, essa glória, esse fogo aqui, essa santidade, então, essa presença de Deus. Então, quanto mais tempo passarmos com ele, vamos conseguir suportar mais essa presença. Então, o fogo eterno aqui é a glória eterna de Deus, que só é destrutiva para quem rejeita essa luz. E é isso que é engraçado, porque na lição que os maus queimarão para sempre, ou seja, os maus vão estar ali sendo estando diante da presença do fogo de Deus. Não, a lição fala que na verdade quem vai estar ali com o fogo, que é Deus, o fogo de Deus, são os justos, salvos. Né? Os salvos. Uhum. São esses que vão contemplar. E não serão destruídos, né? E não serão destruídos. E outro comentário legal aqui, que no finalzinho da lição de quinta fala assim: uma glória que traz morte para uns, mas plenitude de vida para outros. E correlacionando, né, um exemplo que a lição dá é na questão que um exemplo marcante foi quando os soldados romanos no túmulo de Jesus, ao se depararem com um único anjo, desmaiaram. Um anjo, desmaiaram de medo e caíram por terra como mortos. Esses soldados romanos, pela questão lá da época também, povo pagão, enfim, eles não aceitavam a Jesus, né? Tinham outros deuses, estavam em outros mundos, né? Enfim. Então eles morreram, eles viram a glória de Deus, eles viram um anjo e eles morreram. Só que Moisés também viu um anjo. Por que ele não morreu? Porque ele tinha uma comunhão. Porque ele estava disposto e ele aceitava Jesus como seu salvador. E essa é a importância da gente entender que o fogo de Deus, ele pode ser consumidor, né, tanto para a aniquilação do mal, né, para os ímpios que não aceitarem, quanto de uma vida eterna para os que aceitaram a ele. Então, essa é a importância da gente aceitar a Cristo, sabe? Enquanto as portas, como eu falei, né? Enquanto a porta da graça não fechou ainda, essa é a importância. E como foi comentado aqui também pelo Lucas, a gente tem que viver os nossos dias todos os minutos. Aqui, nós estamos aqui. Jesus pode voltar daqui um segundo, daqui um minuto. A gente tem que viver todos os dias da nossa vida como se Jesus estivesse voltando. E nunca é tarde para você falar assim,
assim, opa, eu realmente preciso estar mais em comunhão com Deus. Porque o ser humano, né, nós, pecadores, temos essa tendência de, tipo, não, deixa pra depois. Não, eu vou ler minha meditação depois. Não, eu vou orar depois. Ah, não quero orar agora. Cara, vai orar sem querer mesmo, tem que orar. Porque, assim, a oração, eu falo por experiência própria, oração é uma coisa que conecta literalmente a gente com Deus. Porque às vezes você tá ansioso, e sabe? Vi até uma post uma vez assim, às vezes a resolução de um problema tá entre a distância entre você e uma oração. Porque apenas um joelho no chão, uma oração sincera, de coração aberto, pode resolver tantas coisas na sua vida, acalmar seu coração e abrir a sua mente para tantas coisas. Isso é verdadeiro, isso é real. Porque a batalha espiritual, ela é real na vida dos cristãos, dos jovens, de todo mundo que aceita Jesus, né? Então, assim, o fogo consumidor de Deus para destruir e aniquilar o mal vai ser para aqueles que não aceitarem. Então, ele tá dando oportunidade. Ele tá dando oportunidade, porque ele não tem prazer na destruição dos ímpios. Só para completar também, desculpa, Lucas. A lição, ela traz um trecho também muito legal que diz assim: o mais impressionante é que são os justos e não os perdidos que habitarão para sempre no fogo da presença divina. A luz da santidade de Deus traz destruição para os ímpios, mas gera vida para os fiéis. Então, essa presença de Deus, essa glória, essa santidade, ela gera vida e não destruição para aqueles que aceitam essa luz. Então, a gente tem sim que passar tempo com Deus, ter esse relacionamento com Deus, assim como Moisés teve, outros personagens também tão importantes da Bíblia também teve. A gente tem que se preparar para a vinda dele como se fosse uma preparação para um casamento. Porque a gente não deixa para se preparar para um casamento 2 dias antes ou 1 semana antes. A gente se prepara dia após dia, faz planos, paga fornecedores, Escolhe enfim, a roupa, escolhe a roupa. Então, é muito importante... Ora pra ninguém estar com vestido igual. Sim, é Ora muito... pra ninguém ir de branco. Não, é no muito casamento no céu importante. não vai ter isso, não. Tá? A gente ter essa preparação todos os dias, então a gente se preparar, assim como o Lucas e a Camila também comentou, essa preparação todos os dias, porque Jesus muito em breve virá e não tardará. Ele vai vir, então a gente tem que ter essa preparação como se ele fosse voltar daqui 1 minuto, ou daqui 1 semana, ou agora mesmo. Então a gente tem que passar esse tempo com ele para que esse fogo, ele não venha nos consumir, mas possa gerar vida. Mas eu achei interessante, né? Só para finalizar o meu comentário, essa dicotomia do fogo. Porque é o fogo que ele vem para destruir, aniquilar, mas é o mesmo fogo que vai reconfigurar a terra para os padrões de fábrica, né? A recriação, que vai fazer com que tudo seja restaurado. E que não consome aqueles que estão aguardando, né? Aquele que vai vir para poder restaurar tudo. Sim. Isso é importante demais. E até se questionei 1 minuto, vai voltar e tal. A gente sabe que Jesus vai voltar e vai ver todos os eventos para que isso aconteça e tal. Quando eu imagino que os meninos falam com 1 minuto, o seguinte é porque nossa vida pode parar também 1 minuto, gente. Sim. E hoje Jesus vai voltar para mim quando ele voltar, nas nuvens dos céus em poder e muita glória, se eu estiver vivo quando ele voltar, ou porque minha vida pode parar a qualquer momento. E quando parar, Jesus já voltou para mim, porque minha chance é agora enquanto eu tenho vida. Então não tem como você fugir dessa realidade, que você não sabe nem daqui a 1 hora, meia hora, você não sabe de nada. Então, a hora de viver na presença dele, do fogo, da presença de Jesus, como foi a Moisés e tantos outros, é agora, não é depois. E, aliás, ninguém vai, como foi Moisés, que depois, né, que pediu para ver a glória de Deus, só viu, né, um pouquinho, né, da glória de Deus, já foi suficiente, já voltou com o rosto iluminado. Imagina na eternidade. Imagina a presença daquele que é a própria luz inacessível, da glória de Deus, do poder de Deus. É muita glória. Agora, o caráter dele vai ser tão real já na minha vida a partir de agora, que eu não vou ser consumido. E eu fiquei sempre pensando, né, porque o Apocalipse fala que Mateus, mas os evangelhos, mas também Lucas, Apocalipse fala que é uma espécie de mistura, parece uma mistura química, né? Fogo e enxofre. E na visão de muitos, tá vendo? Deve ser uma mistura química poderosa que tem poder para destruir Satanás, os anjos maus, os ímpios que não se arrependerem. Não, gente, é uma forma de Deus falar assim, olha, aliás, só tem um fogo capaz de destruir o pecado. Não tem outro. É o próprio Deus. Ele é fogo consumidor, como também a água da vida, mas ele é fogo consumidor. São vários elementos para tentar descrever a presença de Deus, a glória de Deus. Que, segundo a Bíblia, quando ele aparecer na segunda vinda, os ímpios já vão ser exterminados. Eles ressuscitam depois de 1000 anos para ser destruídos de novo, eternamente. E uma boa notícia para você, tá? O fogo de Deus está disponível para você hoje. Mas não para destruir, mas para purificar você, a mim, do pecado.
O fogo de Deus está aqui hoje para limpar, para purificar, para mudar o nosso caráter. Eu até preguei um dia desse sobre purificação, provação, né? E a Bíblia fala, né, que Deus está como um ourives purificando o seu povo, tirando as impurezas, limpando, até ver o seu próprio rosto naquele metal precioso que é o ouro, a prata. Você também está sendo limpado, provado, burilado, purificado para poder suportar a presença dele quando ele voltar em glória e majestade. Não vai correr dele, vai correr para ele. Quem não viveu isso agora, quem não deixou esse fogo limpar, purificar agora, quando ele aparecer, não vai suportar. Não tem como suportar. Será impossível. Deus já adiantou para Moisés. Moisés, está pedindo um negócio muito legal aí, mas olha, você não é condição de pecador agora? Nenhum homem que viu minha glória permaneceu vivo. Então, vai ter teu tempo, tá, Moisés? Mas segura um pouquinho aí, viu? Mas é agora que você tem que desejar, desfrutar da presença desse Deus agora. Para quando ele aparecer para você, ele não vai ser um estranho. Não vai ser. Vai ser aquela festa esperada que você se preparou para poder participar dela, tá bom? Mas só lembrando que o único fogo capaz de destruir pecado e pecadores é o próprio Deus. E é este fogo, é esse Deus poderoso que te convida a andar na presença dele agora. Agora, hoje, para desfrutar dessa companhia e dessa amizade agora, para não ser um estranho naquele dia. Gente, nosso tempo acabou. Cê é doido, o tempo foi embora, hein, gente? Eu queria ouvir aqui as considerações finais de vocês, porque a lição termina falando sobre essa heresia, né? Essa grande mentira, embora pareça até legal, né? Mas essa grande mentira, essa grande deturpação sobre o tormento eterno. E eu vou terminar com uma pergunta, vocês comentem o que vocês acharem que devem comentar, mas como essa ideia de tormento eterno afeta, imagine alguém que não conhece, mas até vocês mesmos, como é que ela afeta a maneira de vocês verem a Deus? Porque a gente já entendeu aqui que a má compreensão desse assunto pode afetar diretamente a compreensão que alguém tem de Deus. E ela já afetou muita gente. Sim. Não é? A tal ponto de alguns preferirem viver sem crer em Deus. Porque imaginar um Deus de amor, mas que permite o tormento eterno, é meio estranho. Em que sentido a compreensão sobre esse assunto ajuda vocês a entenderem sobre o amor e sobre o caráter desse Deus? Considerações finais? Começando com a Camilinha, as considerações finais, e tenta responder essa pergunta pra gente também. Bom, essa pergunta eu respondo assim, né? Como que eu posso ver a ideia do tormento eterno afeta a maneira como vemos Deus, né? Que Deus é um Deus amoroso, que ele me dá uma nova chance, sabe? Aqui na lição fala até que foi Satanás quem deu origem à doutrina do tormento eterno como castigo pelo pecado, pois assim podia levar as pessoas à incredulidade e à rebelião, alienar a mente delas e destronar a razão humana, que está no livro de Ellen White, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e estar firme na palavra de Deus, porque a verdade, ela é única. A Bíblia mesmo diz, Deus diz, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Então, nós temos que estar ligados na palavra, porque é toda a verdade, toda a vida, a salvação está aqui neste livro. Na sua comunhão, na sua oração com Deus. E a importância da gente aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal. Nós que já somos batizados, nós temos que aceitar e publicar isso sempre, todos os dias da nossa vida. E quem não foi batizado ainda tem que ter claro em sua mente que você tem que fazer esse ato de confissão público. Porque a Bíblia mesmo diz, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Então, quem não se batizou ainda tem que aceitar. Não é tipo, não, mas eu já me batizei lá quando eu era criança, lá na igreja, lá com a cabecinha assim, né? Que tem a questão da igreja católica, que isso, que só ali, mas tipo, é uma criança, um bebê que não entende. Então, você que é adulto, você que é jovem, entende, está vendo já tem consciência do que é pecado. Você tem que ser batizado, imergido nas águas, porque a Bíblia diz isso. Aceitar a Cristo como seu Salvador e aceitar todos os dias, né? Porque o fogo de Deus, ele é um fogo que, ao mesmo tempo que ele pode ser um fogo que vai destruir, né? Trazer feridas às pessoas, aos ímpios, ele é um fogo que aquece o nosso coração dos que aceitaram a ele. Nos guia, nos ilumina. Na vida, exato. Então nós temos que viver todos os dias. Não deixe para depois. Não deixe amanhã eu leio, amanhã eu oro, amanhã eu faço isso. Porque amanhã você sabe que não vai fazer. É que nem ir pra academia, né? Fala assim, amanhã eu começo. Segunda-feira eu começo a dieta. E nunca começa. Então, nós somos pecadores. Tá tudo bem, a gente é falho. Tudo bem não, né? Nós somos pecadores, mas enfim. Nós temos que aceitar esse chamado de Deus todos os dias da nossa vida. E não deixar pra depois. Você pode deixar pra depois da academia. Porque eu tenho na minha cabeça, não, eu não tô indo pra academia, mas eu tô com Deus aqui. Isso que importa. Meu Deus, aquela oração, né? Deus, fica aqui comigo. Então, assim, a palavra de Deus não pode ser deixada para depois. Não pode. Aceitar a Cristo não pode ser deixado para depois. Porque a vida eterna, se você não tem tempo para passar com Deus aqui, como você quer passar o tempo com Ele lá no céu?
na vida eterna, onde a gente vai poder, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, Apocalipse diz, não vai ter lágrimas, não vai ter nada. Então, o mal vai ser exterminado. Então, passe sempre os seus dias com Deus. Aceite esse chamado hoje. Se você não foi batizado também ainda, aceite, faça esse chamado, né, essa confissão publicamente para as pessoas. Eita glória. Amém. Ó, apelo agora aqui, viu? Receba Aceita aí, aí. vai lá, te entrega e vai pra Cristo agora, porque não tem esse papo de tormento eterno depois não, gente. E a vida eterna começa agora, começa hoje. Então, não tenha, não demora, não deixe pra depois não. Vai lá, Gabizinha, tuas considerações finais aí. Bom, falando um pouquinho sobre a pergunta também, essa ideia, né, ela é uma distorção desse Deus que conhecemos, desse Deus amoroso, desse Deus misericordioso, e essa crença, ela leva à incredulidade e também vai afastar as pessoas de Deus. A gente viu que durante a lição, a gente também conhece relatos de pessoas que viram essa crença e preferiram se afastar. Então, essas tradições humanas, essa heresia também é uma estratégia de Satanás para fazer com que as pessoas se afastem de Deus. E até se aproximem dele pelo motivo errado, né? Sim, por esse medo, né? Tem medo de, eu vou ficar queimando no inferno, então é melhor eu aceitar Jesus do que ficar para sempre tendo esse sofrimento. E uma parte muito interessante que a lição também traz aqui, que é um trecho que está no Grande Conflito, diz assim, apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor conservará para sempre as marcas de sua crucificação, em sua fronte ferida, em seu lado e em suas mãos, e pés estarão os únicos vestígios da obra cruel realizada pelo pecado. Então, a única coisa que vai ficar, que vai ser permanente, vai ser essas marcas do nosso Redentor. Porque ele nos salvou, ele pagou todo o preço pelos nossos pecados na cruz. Então, essa vai ser as únicas marcas que permanecerão. Não vai existir tormento eterno, mas haverá uma lembrança daquilo que Deus pagou por cada um de nós. Então, Deus, ele venceu o mal com amor e não com tortura. Então, as únicas marcas que restarão ali no final vai ser essas marcas de amor, essas marcas que Deus salvou a cada um de nós. Muito da hora, muito bom. Lucas, considerações finais. Respondendo diretamente a pergunta aqui, já aproveita né? ela para aquela câmera aí e faz o apelo. Viu? Como a ideia de tormento eterno afeta a maneira como vemos a Deus. Primeiro, como é que Deus é revelado para mim hoje? Que material que eu tenho para entender a revelação de Deus? É a palavra, certo? A partir da palavra, Deus, por diversas vezes, ele mostra, evidencia as características que ele tem. Né? Tanto as comunicáveis como as não comunicáveis, fala que ele é amoroso, mas também fala que ele é onipotente, onipresente, etc. E justo, né? Justo. Aí é que vem um ponto. Também revela o caráter que ele tem. A palavra fala sobre as características do caráter que ele tem. Inclusive, Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo, ele fala que Deus permanece fiel porque ele não pode negar a si próprio. Ele não pode negar a sua própria natureza, a sua própria essência, ele não pode contradizer o próprio caráter. Então, se eu entendo uma ideia de tormento eterno, para mim, ele estaria se contradizendo. E aí tudo isso aqui, deturpando, né? Tudo isso aqui não valeria. Olha o perigo dessa ideia herética. Essa ideia herética pode fazer uma pessoa desmerecer toda a palavra que a gente tem hoje, né, acessível como palavra única e exclusiva de Deus para o nosso dia a dia. Então, de forma direta aqui, como a ideia de tormento eterno afeta a maneira como eu vejo Deus, se essa ideia fosse verídica, eu duvidaria da palavra dele e, por consequência, duvidaria dele. E talvez nem quereria viver com ele para sempre. Exatamente. Graças a Deus, a partir do momento que a gente se debruça no estudo das Escrituras, e aí fica o convite também, cristão tem que ler a palavra. A pessoa que quer entender de Deus não vai entender de Deus sem o seu momento de comunhão, entendimento, estudo. Fala, né, que a Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. Uhum. Para que a gente compreenda as doutrinas bíblicas, inclusive a doutrina a respeito do inferno, para a gente entender que o nosso Deus é um Deus justo e que ele não faria um pai lembrando do filho, um filho lembrando da mãe que não foi salva, né, que não aceitou a salvação. O céu e o inferno. Exatamente, ele não aceitaria isso. E por isso, pela sua graça, a única marca, como a Gabi falou, né, que vai ser deixada do pecado, são as feridas nas mãos do nosso Salvador, né, nos pés do nosso Salvador, são as marcas da cruz. Sensacional. Para terminar minha parte aqui, olha, vou ler o finalzinho do livro O Grande Conflito, estou mencionando vários textos do livro O Grande Conflito, recomendo a leitura dele, incrível, tem áudio, tem em vídeo, tem filmes sobre ele e também para você ler, tanto digital como físico. Mas as últimas palavras desse livro descrevem como Deus vai
iniciar a história desse novo céu e dessa nova terra. E assim termina essa história de mundo, de sofrimento, de pecado. E é dito assim, o grande conflito terminou. Tudo que envolve esse grande conflito, sofrimento, mal, pecado, morte, a mentira, esse tipo de mentira, Satanás, anjos maus, os ímpios, o pecado, o sofrimento, o grande conflito terminou. O pecado e pecadores, olha, diz a Bíblia, não existirão mais. Vai ter tormento eterno. Eles não vão existir mais. Aliás, é forte, mas eu tenho que falar, tá? Serão como se nunca tivessem existido. Era o plano de Deus? Não. Mas porque não se arrependeram, não deixaram o pecado, serão como se nunca tivessem existido. Pecado e pecadores não existem mais. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeita alegria declaram que Deus é amor. Amém. Então, definitivamente, só vai ter uma palpitação em todo o universo. Todos. Hoje ainda tem uma certa dúvida, tá? Especialmente quem vive nesse mundo. O universo criado por Deus não tem mais. Já sabe que o pecado e a origem do pecado e o que realmente Satanás queria com tudo isso. Mas vai ter uma certeza novamente nesse universo inteiro e especialmente nesse mundo. E no coração daqueles que aceitarem viver com Cristo eternamente. Deus é amor. Não é um tirano, não é um sádico, não tem prazer na morte do ímpio. E tampouco que esse ímpio permaneça sofrendo eternamente. Ao contrário, vai destruir o pecado para que ele nunca mais se levante. Não tenha dúvidas. Ele não só te ama, ele é amor. Beleza? Vamos terminar orando. Lucas, faz a oração final com a gente aqui. Claro, oremos. Pai nosso, Pai de amor, Pai eterno, somos muito gratos, Senhor, porque a partir do momento que a gente se coloca à disposição de ouvir a Tua palavra, a partir da iluminação do Seu Santo Espírito, o Senhor nos convence daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que vem realmente de Ti. Quero Te agradecer por entendermos melhor como as situações finais desse mundo irão acontecer. Queremos lhe agradecer por ser um Deus de amor, um Deus que não tem sadismo e que acabará com o mal de uma vez por todas. Amém. E que, por fim, conviverá conosco, com todos os santos remidos de todas as épocas, por toda a eternidade. Amém. Sim. Amém. É por isso que eu te agradeço, é por isso que eu continuo lhe pedindo, inclusive, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Valeu, Camelinha. Gabi, isso é demais, hein? E obrigado a você que nos acompanhou até agora aí nesse bate-papo em torno da Bíblia, desse tema tão importante. Esperamos que você não tenha dúvidas sobre quem Deus é, sobre o amor dele e como é que ele vai resolver definitivamente o problema do pecado neste mundo. E Deus te abençoe, não esquece de compartilhar esse conteúdo, sempre disponível em nossa plataforma do YouTube, Paulista Leste, e também no nosso Instagram. Compartilhe com seus amigos, com alguém que você quer que conheça esse assunto e que de alguma forma esse conteúdo te motive a continuar conhecendo e amando e desejando um dia estar na presença do Deus Todo-Poderoso, desse Deus de amor que você tanto ama e conhece. Que Deus te abençoe. Nos encontramos em breve no seu próximo episódio do podcast No Contexto. Até lá, tchau!